Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Fala Doutor, o nosso habitual encontro das noites de quintas-feiras e também das tardes de sábado, não é? Nós estamos vivenciando o pior momento da pandemia do coronavírus, não é? Em razão disso, inclusive, até mudei aqui o meu costume, né, de apresentar o programa sem máscara e hoje, por aconselhamento, inclusive, da minha entrevistada, a doutora Cláudia Biscotto, estamos usando as máscaras. Ela vai explicar, inclusive, daqui a pouco o porquê disso, tá? É grave o problema que a gente está vivenciando. O programa, inclusive, está sendo gravado um pouco mais cedo em razão do decreto municipal que determina o toque de recolher, né, às 20 horas, com tolerância até às 20h30. Então, o programa, como ao vivo ia ao ar, e vai ao ar, né, melhor dizer, me desculpem, como o programa ia ao ar de 20 às 21, ao vivo, ele continuou indo em suas reprises no mesmo horário, 20 às 21, tá? Então, para evitar problemas, resolvemos gravar esse programa um pouco mais cedo, para que ele seja levado ao ar no mesmo horário, das 20 às 21 horas. Em razão do programa estar sendo gravado, não haverá hoje a participação popular. Você não poderá participar mandando a sua costumeira pergunta que fazia através do WhatsApp, aqui no caso hoje para a doutora Cláudia Biscotto, infectologista, tá bom? Então, vamos dar sequência normal ao nosso programa, né? Com esse novo visual agora com máscara, mas é por causa da necessidade, tá? Realmente, a doutora Cláudia Biscotto, com muita propriedade, vai nos falar sobre isso. Doutora Cláudia, boa noite. Um prazer tê-la conosco aqui no programa Fala Doutor, mas não é um prazer estar tendo que usar a máscara em razão dos problemas que a gente tem vivenciado, né? Mas que isso sirva de alerta. Boa noite, doutora. Boa noite, Afonso. Boa noite a todos que estão em casa. A gente tem que acostumar com a máscara. Infelizmente, a gente tem que acostumar a usar a máscara, sair de casa sempre de máscara, fazer todas as nossas atividades de máscara. Então, não é um prazer estar aqui hoje, nessa noite, e é um prazer de estar compartilhando esse espaço com você também de máscara. Ok, doutora. Agora, antes de fazer a primeira pergunta, né? Aliás, é a primeira pergunta, mas não aquela do mote do programa. Por que o aconselhamento que a doutora fez para que usássemos a máscara? Sim, nós estamos aqui em um ambiente fechado, que não tem ventilação externa, e estamos com o ar-condicionado ligado. Então, é um ambiente relativamente pequeno, vamos dizer assim, de um tamanho médio, onde o ar circula apenas aqui dentro. Nós estamos a uns 2 metros e pouco de distância, e todo o ar que circula aqui está sendo respirado por mim e por você. Então, se a gente tivesse sem máscara, a gente corria o risco de um contaminar o outro, ou de trocar aqui de vírus, vamos dizer assim. Doutora Cláudia Biscotto, vamos lá então. O que é que deu errado, doutora? Contra todos os prognósticos, todo mundo imaginando que a pandemia começou, houve o pico ano passado, não é? Quer dizer, esse vírus entrou aqui no Brasil no final de 2019, o pico, a pandemia iniciou em março, houve o pico em alguns lugares, abril, maio, e aí houve aquele decréscimo, todo mundo imaginando, graças a Deus, a vacina vai chegar, a coisa vai melhorar, e não melhorou nada. Aí volta a pergunta, o que deu errado? Na minha opinião, várias coisas deram errado. Não foi um motivo só. A gente teve o nosso pico aqui em Montes Claros, por exemplo, em agosto, que foi o período onde a gente teve mais mortes, mais internações, o maior número de casos. E as medidas que foram tomadas antes da aproximação desse pico, elas surtiram um efeito, vamos dizer que moderado. As pessoas no início respeitaram muito a quarentena, o serviço de saúde se organizou, o serviço público se organizou, aumentando o número de leitos. Nós estávamos com confortáveis níveis aí de ocupação hospitalar, com leitos disponíveis, leitos de terapia clínica, leitos de terapia intensiva, mesmo no nosso período de pico, que foi em agosto. E aí,
na minha opinião, eu acho que a população relaxou bastante. Se adaptou àquela situação do uso de máscara, mas alguns não achavam que era importante, continuam não achando, infelizmente. A esperança da vacina, não, daqui a pouco tem vacina, o pico já diminuiu, nós vamos relaxar. Aí veio fim de ano, festas de fim de ano, encontros familiares, encontros de amigos, viagens, Ano Novo, Natal, família que ficou o ano inteiro sem se encontrar, se encontrando, viajando, e Carnaval, e aí pronto. Aí, e a vacina demorou a chegar, né? Assim, demorou, até estranho falar que demorou um ano, porque tem vacinas que levam muitos anos para ser desenvolvidas. Mas a esperança nossa era que tivesse chegado, inclusive, antes. Agora, do Carnaval para cá, que me parece que houve a grande explosão no número de casos, né, doutora? Sim, a grande explosão foi depois das férias de verão, né, de janeiro, e principalmente depois do Carnaval, onde a gente viu que o esforço da autoridade pública até que foi suspendendo as festas, promovendo decretos, suspendendo inclusive o feriado do Carnaval, mas as pessoas continuaram se encontrando, os jovens se encontraram, as famílias se reuniram e infelizmente aí a coisa realmente desandou de vez. Sei. Né? Inclusive, há até um apresentador de um jornal da capital, de um telejornal, onde ele teceu severas críticas à postura adotada pelo prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, onde o Calil pedia para que as pessoas não fizessem esses encontros de fim de ano. Ele ousou desafiar. Né? Vou me encontrar, vou isso, que não tem nada a ver. Ele encontrou, quando retornou, Covid, com 15 dias depois ele estava morto. Não é? O Stanley Guzman, da TV Alterosa. Quer dizer, são as chamadas pessoas que rotularam como negacionistas, ou seja, negam esta realidade. Doutora, por que há tanta insistência de algumas pessoas negarem? Agora mesmo teve um presidente de um país da África que faleceu também, era um negacionista, convocou os seus gurus lá e fizeram rezas, não aceita o uso de máscara, não aceita nenhum tipo de medicação, morreu, dizem que foi por ataque cardíaco, mas a suspeita é de que tenha sido por Covid. O porquê dessa resistência de pessoas, inclusive, muito esclarecidas em relação a estes métodos que estão sendo preconizados pela Organização Mundial de Saúde e pela grande maioria da classe médica? Sim, eu até acredito assim que no início da pandemia pudessem haver pessoas que tivessem com alguma ideia contrária à pandemia, achando que era exagero das autoridades sanitárias, que era exagero da imprensa. Muitas vezes a gente ouvia falar isso no início. Mas agora, gente, na fase que nós estamos na pandemia, com o número de mortos que a gente está vendo diariamente no nosso município, no nosso estado, no nosso país, no mundo inteiro, não tem como mais negar a pandemia. É impossível. Então, assim, se a pessoa insiste nesse erro de negar, é porque realmente ela não tem nenhum entendimento de nada. Né? E assim, os decretos estão aí, as leis estão aí, as leis são federais, são estaduais, são municipais. A gente tem que chegar ao ponto de colocar uma lei que multa uma pessoa que ela não está cuidando da saúde dela mesma. Né? Absurdo. Então, assim, a gente chega a um ponto que realmente o entendimento da mente humana fica difícil para a gente compreender. Mas a pandemia está aí, infelizmente, o uso de máscara é necessário, o isolamento é necessário, infelizmente, não tem como negar isso mais. Doutora Cláudia, vamos falar sobre Montes Claros. O estado é caótico, não é? Chegou ao ponto de estancamento, pode-se dizer que já chegou em colapso? Nós estamos numa situação muito delicada em Montes Claros. Vocês acompanham os noticiários, a imprensa, as redes sociais, todo dia, dando conta da taxa altíssima de ocupação dos leitos clínicos, dos leitos de terapia intensiva, dos leitos privados, inclusive.
Hoje nós chegamos numa fase em que não adianta a pessoa ter convênio, ter dinheiro para comprar um leito, porque esse leito muitas vezes não existe. Os profissionais de saúde, Afonso, estão sobrecarregados, estressados, eles estão cansados de trabalhar, muitos deles não conseguiram nem tirar férias para descansar, e eles estão vendo situações de morte, de impotência, de não ter o que fazer com os pacientes, de não ter como salvar as vidas. E isso impacta muito na saúde emocional e mental desses profissionais. Então, hoje nem a questão de, vão abrir leito. Não tem recurso humano para suprir essa demanda que nós estamos de leito em Montes Claros, em Minas, no Brasil e no mundo. Infelizmente. Eu vi, inclusive, anúncio em jornal de hospitais aqui em Montes Claros contratando médicos, né, intensivistas, para poder atuar. Sim. É porque realmente está faltando, né, no país. Inclusive em Belo Horizonte também eu recebi num grupo de colegas lá que eles estão contratando médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. E aqui em Montes Claros, né, os hospitais estão em busca desses profissionais. Profissionais esses que não se formam de um dia para a noite. Um profissional para trabalhar numa terapia intensiva, ele tem que ter vivência daquilo, ele tem que ter uma especialização naquilo, mas ele também tem que ter vivência. Ele tem que saber mexer com um doente grave, porque senão ele pode atrapalhar mais do que ajudar aquele paciente. Agora, doutora Cláudia, além do pior que pode acontecer, que é a perda da vida, né, a morte, o Covid, por ser uma doença nova, aliás, a Covid-19, né, o vírus, Sim. Essa doença, por ser nova, um pouco ainda se sabe quais os reflexos que ela poderá vir causar, não é? As consequências, as sequelas que podem ter. Dizem que há um sem número de sequelas que ainda estão sendo estudadas. A doutora poderia citar para a gente aqui algumas que já é de conhecimento da grande da bibliografia médica? Sim, a gente, como você disse mesmo, a gente ainda está conhecendo a doença, a gente ainda está conhecendo os mecanismos fisiopatológicos, ou seja, aqueles mecanismos que causam a doença, e a gente está conhecendo principalmente as sequelas daqueles pacientes que estiveram graves no CTI e que conseguiram sair do CTI, sair do respirador com um grau variado de lesão pulmonar, se esse paciente vai ter alguma sequela, alguma fibrose pulmonar que vai durar um tempo maior, se esse paciente que teve um AVC, que teve um infarto em decorrência do Covid, porque isso também o Covid a gente já sabe hoje que pode dar, se essa sequela vai ser definitiva, se essa sequela vai ser corrigida com algum medicamento, com alguma terapia, com alguma fisioterapia. A gente precisa principalmente de tempo para analisar isso. Sim. E esse tempo, infelizmente, a gente não tem. A doença tem um ano, poucos meses mais. Falando em tempo, doutora, está na hora da gente pedir um pequeno intervalo aqui no nosso programa, tá? A gente vai a um pequeno intervalo, não saia daí. A gente volta no próximo bloco, dando sequência a essa entrevista com a doutora Cláudia Biscotto, infectologista, falando aqui deste grave momento que a gente tem vivenciado no país e no mundo, que é o da segunda onda da pandemia do coronavírus. Já já a gente retorna.